primeiro exercício é do ENA Profimate 24 e 25, um exercício até bem tranquilo. Um dos catetos de um triângulo retângulo mede L centímetros. E o ângulo oposto a este cateto mede 30. Qual a área do triângulo? Então, é um exercício bem tranquilo, né? Vou colocar aqui A, B e C. Isso aqui, 90 graus. Vamos chamar esse cateto aqui de L. O ângulo oposto a este cateto é esse aqui, que é de 30 graus. Então, este aqui é um clássico aí da geometria, né? Que é bem fácil de trabalhar. E fala o seguinte, olha, isso vocês podem guardar, que é regra, acho que todo mundo sabe isso, mas não custa lembrar. Então, se você tem aqui um ângulo de 30 graus, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Então, se esse cateto aqui é L, a hipotenusa, que está oposto ao ângulo de 90 graus, né, é 2L. E o outro cateto é sempre a metade vezes a raiz de 3. Então, isso se deve a senos e cossenos desse ângulo, né? Então, aqui o que a gente tem? Esse cara é L, esse cara aqui é L raiz de 3. Então, a área desse triângulo é ket sobre 2. Então, é L vezes L raiz de 3 sobre 2. Portanto, eu tenho uma área que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Opção aqui, letra A. Alguma dúvida? No momento não, professor. Pode prosseguir. Esse já é um exercício um pouco mais inteligente. É do ENA Profimate 22, 23. O paralelogramo ABCD, então, é esse paralelogramo aqui, ó. A, B, C, D. Tem área 8. Ó. A, B, C, D. Tem área 8. Bom, com MA igual a MB, então ele deu aqui, ó, MA igual a MB. A área do triângulo AHD. Então, gente, basicamente, isso é uma propriedade que a gente já discutiu bastante ao longo do nosso curso. E eu só vou repeti-la aqui, olha. Preste atenção. No paralelogramo, nós temos que as diagonais se encontram no ponto médio dos seus segmentos. Então, se ele deu um traço aqui, aqui é um traço. Aqui tem um traço que é dado do problema. E isso aqui é igual a esse aqui. Bom, vejam só. Agora a gente pode pensar aqui, olha. Se isso aqui é uma mediana, a mediana tem a propriedade de dividir o triângulo em dois triângulos de mesma área. Então, significa que esse triângulo aqui tem a mesma área que esse triângulo aqui. Ok? E só para lembrar, porque nós vamos usar hoje também em um outro exemplo, é o seguinte. Em dois triângulos, tá? Em que você tem a altura partindo do mesmo vértice, as áreas, elas são diretamente proporcionais, né, às suas bases.
Ok? Então, vamos lá. Para o problema, a gente sabe que a área total é 8. Portanto, significa que cada triângulo desses aqui, se isso é ponto médio, eles têm áreas iguais, correto? Então, o que que a gente tem? Esse triângulo aqui vai ter área 2. E esse triângulo também vai ter área 2. No entanto, ele traçou a altura aqui. E aí vem uma outra propriedade importante, que é a seguinte. Se ele mostrou que isso aqui é igual a isso aqui, que está no exercício aqui, ó, e essa é a altura, no triângulo isósceles, a altura também é mediana. Portanto, esse triângulozinho aqui tem a mesma área que o outro. Se isso aqui é 1, então isso aqui é igual a isso, e você tem 2S igual a 1, e, portanto, S... Opa, desculpa, esse é 2, né? Isso aqui, ó, essa área toda aqui é 2. E esse cara tem a mesma área que esse. Então, 2S é 2. E o nosso S é 1. Se o nosso S é 1, então o nosso problema está resolvido, né? Porque a área que ele está pedindo é AHD. Então, a área de AHD nada mais é do que 2 mais 1. E, portanto, é igual a 3. A opção aqui é a letra C. Alguma pergunta? Ainda não, professor. Pode prosseguir. Muito bem. Esse já é um exercíciozinho que dá um pouquinho mais de trabalho. Tá assim. ENA Profimate 2016 e 17. Inscreve-se uma circunferência em um triângulo retângulo. Aí nós temos a figura aqui, ó. Circunferência inscrita num triângulo retângulo. O ponto de tangência divide a hipotenusa em 2 segmentos que medem cada um 1 centímetro. Está aqui e aqui. Vamos só escrever aqui os vértices A, B e C. Muito bem. O que que tem de importante aqui dentro do conteúdo que nós vimos? Olha, primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é o seguinte, olha, é essa propriedade. Os segmentos de tangente, eles são congruentes. Então, PA é igual a PB. Ok? E neste problema, nós temos alguns segmentos de tangente, olha. Se a gente considerar o ponto M aqui e o ponto N aqui, a gente sabe que este cara é igual a este, que esse cara é igual a esse, e que este cara aqui é igual a este aqui. Certo? E isso ajuda bastante a gente na resolução do problema. E também é uma questão simples, fácil de provar, né, moçada? Ó, se você traça aqui, ó, o raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência, veja. Ó. Então, a gente conclui o quê? Se você traçar aqui, você tem uma hipotenusa comum. E esses dois triângulos, como tem esse PA igual a PB
isso aqui é raio, isso aqui é raio, então essa medida é igual a essa, e esses triângulos são congruentes, que caracteriza que PA e PB têm que ser congruentes. Ok? Outra coisa importante que a gente precisa entender aqui é o seguinte, olha. Esse pedacinho eu já concluí que é igual a esse. Isso aqui é 90 graus. Isso aqui também é 90 graus. Portanto, aqui é 90 graus e a figurinha que a gente tem aqui, na verdade, é um quadradozinho cujo lado é R. Muito bem. Veja que ele está pedindo para a gente determinar a área da região sombreada. A área da região sombreada, ele já explicou aqui, ó, interna ao triângulo e externa à circunferência. Então, veja que essa área, na verdade, nada mais é do que a área do triângulo ABC menos a área do círculo. Bom, como o triângulo é retângulo, né? Então, se eu tiver os lados, automaticamente tenho a sua área. E a área do círculo, se eu conhecer o raio, eu tenho a sua área. Então, o que a gente precisa? Ó, a gente sabe que isso aqui é 1, isso aqui também é 1. Portanto, isso aqui é 1 mais R. Isso aqui também é 1, que foi dado, e isso aqui é 1 também. E esse pedaço aqui também é 1 mais R. Ora, o que a gente chega de conclusão é que, na verdade, esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles. E se ele é um triângulo retângulo isósceles, na verdade, isso aqui é a metade. Isso aqui é a metade de um quadrado, né? E aí, para não aplicar Pitágoras, eu vou aplicar uma relação que vem de Pitágoras, mas que é mais rápida, né? Ó, se isso aqui é um quadrado de lado L, essa diagonal, que é BC, é L raiz de 2. Concordam comigo? E como eu sei que BC mede 2, então eu tenho que L raiz de 2 é igual a 2. E, portanto, L, na verdade, é 2 sobre raiz de 2. Ok? Então, eu estou falando que L, na verdade, é 1 mais R, né? Para quem perdeu o raciocínio aí. Ora, eu preciso da área desse triângulo ABC e, portanto, ela é metade da área do quadrado. Daqui eu tiro, então, que a área do triângulo ABC, preste atenção, é L ao quadrado sobre 2. E L ao quadrado, na verdade, se a gente racionalizar aqui, podia fazer direto, mas vamos racionalizar aí para que ninguém perca o raciocínio. Isso aqui, na verdade, é 2 raiz de 2 sobre 2, que vai dar raiz de 2. Correto? Muito bem. Se L é raiz de 2, L ao quadrado é 2. E a área do triângulo ABC é 1. Então, eu tenho essa área aqui, ó. Já sei que ela é 1.
Ora, se 1 mais R é L, e L é raiz de 2, R é raiz de 2 menos 1. E se eu tenho o raio, eu tenho a área do círculo. Joia? E a gente pode finalizar a questão assim, ó. A área sombreada, ela é a área do triângulo, que eu já sei que é 1, menos π vezes R ao quadrado. E R, na verdade, é raiz de 2 menos 1, que vai ser elevado ao quadrado. Então, aqui é uma manipulaçãozinha. 1 menos π vezes quadrado do primeiro dá 2, menos 2 vezes o primeiro, pelo segundo dá 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, mais 1. Então, aqui a gente tem 1 menos π, que multiplica 3 menos 2 raiz de 2. Aí, quando você vai olhar essa expressão, você não tem essa expressão. Mas isso é uma manipulaçãozinha tranquila de fazer, porque percebe que você não tem essa expressão, mas tem essa aqui, olha. Mais π, que multiplica 2 raiz de 2 menos 3. Então, evidencia menos 1, né? E você tem a mesma resposta, né? Ó. Opção aí, letra B. Alguma pergunta, gente? Aparentemente ainda não também, professor. Esse povo está entendendo geometria demais, não está, Vinícius? Aqui, agora uma pessoa levantou a mão aqui. Fala, Ricardo. Seu microfone está liberado, Ricardo. Aí, professor, é basicamente o teorema de Pitot, né? Você aplica no bico do pato embaixo, em cima. Pode também. Se aí é enxergar um quadrado, mas um quadrado que é L raiz de 2. É. E ver se L raiz de 2 aí, a grande sacada. Porque Isso. a área é o maior menos o menor, que é o furo. Exato. Certinho. Ah, mas aí, ó, a sacada é perceber o seguinte, ó, quando você descobriu que aqui é 1 mais R e aqui é 1 mais R, o triângulo é retângulo isósceles. E no triângulo retângulo isósceles, né, você tem metade do quadrado sempre. Então, a Isso, hipotenusa, na verdade, é a diagonal do quadrado. é só não ficar nervoso. Ficar Eu tranquilo, é tava isso aí. nessas questões, aí perde. Perde. Pode falar, Newton. Newton, seu microfone está liberado. Tá me ouvindo aí, pessoal? Tô, O professor tá me ouvindo também? tô ouvindo. Obrigado, monitor, viu? Veja só, boa noite. O professor, Boa noite. naquela hora que o senhor fez aqui a diagonal aí do quadrado, ela não ficava 1 mais R raiz de 2, não? Sim, mas é porque eu preferi trabalhar com L, e você percebe que aqui o meu L é 1 mais R. Ó, Ah, tá bom, professor, é isso mesmo. Tranquilo, tranquilo. é só para ajustar, para não ficar escrevendo muita coisa. Além do mais, quem não perceber que isso aqui é uma diagonal de quadrado, pode fazer Pitágoras aqui, que vai funcionar normalmente, né? Ó, 1 mais R ao quadrado, mais 1 mais R ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, e vai achar o raio e resolver a parada. Tudo bem? Então, vamos ao próximo exemplo. Esse exercício é um exercício inteligente, é um exercício que tem que ter muita
perspicácia na hora de resolver, porque se você não pegar a linha do raciocínio, você se perde nele. N Profimate 21, 22. ABCD é um quadrado de lado 4. Então, ele está avisando que isso aqui é 4, que isso daqui aqui também é 4, que isso é 4 e isso é 4. Ok? Sabe-se que BE é 1. Então, isso aqui é 1. Que O é o centro. Então, aqui nós estamos no centro do quadrado. F é a interseção de OB, certo? Com AE. Então, aqui está o nosso F. Ele quer saber qual que é a área desse triângulozinho aqui, ó. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que associar aqui é o seguinte, porque a gente precisa pensar no seguinte, olha. Primeira coisa, tem uma figurinha aqui que eu separei para vocês verem e ampliei aqui, que é o AD, certo? O AD. O AD, que é o lado do quadrado e, portanto, é esse lado aqui, ó. E, portanto, vale 4. E que isso aqui vale 1. E como AD e BE é uma porção do lado, significa que esse ângulo aqui é igual a este. Esse ângulo aqui é comum. E que esse camarada aqui é igual a esse. O que significa dizer o seguinte, que aqui nós temos triângulos semelhantes, correto? E eu sei que a razão de semelhança aqui é de 1 para 4. Ok? Muito bem. Se eu traçar essa medida aqui, ó, daqui até aqui, essa medida, saindo do centro, né, ela vai valer a metade de 4, que é 2. E, portanto, eu sei como eu posso calcular essa área aqui, ó. Porque se isso aqui é 1, se isso aqui é 1, e essa altura aqui é 2, a área desse triângulo aqui, na verdade, é 1 vezes 2, dividido por 2, e, portanto, é 1. Correto? Então, a área do triângulo A... Opa. A área do triângulo OBE é igual a 1. Bom, agora vamos ao probleminha. Vejam só. Se eu trabalhar com o lado B até o lado D, certo? Se eu falo que essa medida aqui é x, certo? De D até F, precisa medir 4x. Concordam comigo? Porque a razão aí é de 1 para 4. Beleza? Então, olha que interessante aqui. Eu sei que a medida da diagonal toda, BD, ela vai valer 5x. 5x. E como eu sei que DO e OB são iguais, então a medida de D até O
é 5 meios de x. Certo? Portanto, eu posso calcular quanto que é esse pedacinho aqui, ó. Correto? Esse pedacinho aqui, na verdade, ele é 5 meios de x menos x, né? Então, eu tiro OF, que é uma coisa que eu preciso saber. 5 meios de x menos x. Então, isso aqui vai me dar 3 meios de x. E isso, gente, já é suficiente para a gente resolver o problema. Por que razão? Olhe bem. O triângulo OEB, esse triângulo, ele tem a mesma altura para o triângulo OEF, que eu quero calcular a área, e para o triângulo BFE. Então, é possível que, né, a gente pode fazer a relação que eu falei com vocês no início da aula, que quando você tem a mesma altura, correto? Vamos pegar aqui só para exemplificar, ó. Isso aqui é 3, ó. Isso aqui é 3. Então, veja que a razão entre as bases aqui é 1 para 3. Essa vai ser a mesma razão entre as áreas. E aí, olha bem, como eu sei a área grande do triângulo OEB, que eu sei que é 1, então eu escrevo assim, ó, a área, vou chamar essa área aqui de A1. A área A1 está para a área do triângulo OEB, na mesma razão que 3 meios de x está para 5 meios de x. Certo? E aí, veja que interessante. Essa área aqui é 1. Então, a área que eu quero, na verdade, é 3 meios vezes 2 quintos, e o x aqui vai embora. Conclusão, nós temos uma área que ela é de 3 quintos. Ok, gente? Alguma pergunta? Nenhum, professor. Questão número 18 da lista que eu enviei para vocês. ENA Profmat 2014-2015. Essa questão pode ser feita de algumas maneiras diferentes. Uma clássica, que é só usar o que tem aqui, tá assim, ó. Sobre o trapézio isósceles ABCD. Então, se é isósceles, esse lado é igual a esse. Representado na figura abaixo, sabe-se que AB é 10. Então, isso aqui é 10. 10. E que a área do retângulo ABEF representa 50% da área do trapézio. Então, ele está falando que esse camarada aqui, ó, representa 50% da área do trapézio. Bom, se ele já falou que isso é um retângulo, obviamente, isso aqui é reto, aqui é reto, aqui é reto, aqui é reto. E nós temos dois triângulos retângulos congruentes aqui. Portanto, eu vou chamar isso aqui de x, isso aqui vai ser x, isso aqui eu vou chamar de y, e isso aqui é y.
E ele deu uma informação aqui embaixo, importante, que o perímetro do trapézio é igual a 70. Então, o que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, correto? Então, isso aqui é Z e isso aqui é Z. Correto? Então, vejam só. O que eu sei aqui? Que aqui é 10. Então, vamos lá. Perímetro. Eu tenho 2x mais 10. Ó, 2x mais 10 mais 2z mais 2z mais 10. E isso é igual a 70. Ok? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 2x mais 2z é igual a 50. E tenho que x mais z é igual a 25. Muito bem. Mas, o que mais que a gente sabe aqui? Ele fala que a área do retângulo, tá certo? A área do retângulo é 50% da área do trapézio. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do trapézio. A área do retângulo é 10y. Mas se a área do retângulo ela é metade da área do trapézio, 50%, então a área do trapézio é 2 vezes a área do retângulo. Então eu vou colocar um 2 aqui. Certo? E aí a gente constrói uma outra equação. Veja, eu tenho a base maior, que é daqui até aqui, que vale 2x mais 10. A base menor, que é 10, e a altura que eu chamei de y. Então, eu vou escrever aqui, ó. Base maior mais base menor é 2x mais 10, ou seja, 2x mais 20. Vezes a altura, que é y, dividido por 2. É igual a 20y. Aqui a gente simplifica e aqui a gente tira aqui 2x mais 20 é igual a 40. Portanto, 2x é igual a 20 e x é igual a 10. E aí os problemas se acabaram, né? Ó, se o nosso x é 10, certo? A gente sabe que x mais e é igual a 25. E, portanto, a gente tira que o z é 25 menos 10. E daqui a gente tira que o z é 15. Ele pede a altura do trapézio. Então, vejam só. Isso é 15. Isso aqui é 10. Esse triângulo é retângulo. E esse é o meu y. Portanto, é facinho, né?
y ao quadrado mais 10 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, teorema de Pitágoras. Resolvendo o teorema de Pitágoras, a gente chega que y ao quadrado é igual a 225 menos 100. E que y é a raiz quadrada de 125. E, portanto, y é 25 vezes 5. Certinho? E daí a gente tira que a altura do trapézio, que é o y, é 5 raiz de 5. Opção letra D. Eu vou deixar aqui uma sugestão para vocês de resolver esse problema assim, olha. E depois vocês me falam. Vou abrir um outro slide aqui. Quero que vocês pensem, porque vocês vão ver que fica até melhor. O que foi dado para a gente? Foi dado que isso aqui é 10. E que esse trapézio é isósceles. Então, isso aqui também é 10. Se você perceber que esse triângulozinho e esse triângulozinho aqui, eles são congruentes, então, se você girar esse cara para cá, você vai construir aqui um retângulo. Vamos chamar esse ponto aqui A, B, C, D, E, F, G. E aí, galerinha, veja só, as coisas ficam mais fáceis de pensar. Só lembre que se isso aqui é x, isso aqui também é x, correto? Beleza? E aí, ó, aqui é x, aqui é y, e aqui é y, e você trabalha as mesmas relações, só que aí pensa um pouquinho aí que vocês vão chegar numa condição bem boa de resolução aí, certo? Só uma sugestãozinha, não... eu acho que fica mais fácil, porque eu já fiz também assim, ficou mais fácil de fazer. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Questão 43 da lista, tá? ENA Profmat 2017 e 2018. Um retângulo tem a área igual ao quadrado da metade de sua diagonal. A razão entre o lado maior e o lado menor. Então, vamos lá. Um retângulo. Um retângulo. Muito bem. Veja só. Aqui nós temos A, B, C e D. Nós temos aqui um ângulo reto, aqui um ângulo reto, aqui ângulo reto e aqui também. Essa é a diagonal. Aqui eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar de y. O que foi dado aqui de informação? Ó, um retângulo tem a área igual ao quadrado da metade da diagonal. Então, ó, a área do retângulo é dado pelo quadrado
da metade da diagonal. Certo? Então, a área do retângulo ela é dada por diagonal ao quadrado sobre 4. A diagonal, né, ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Que é o teorema de Pitágoras envolvido aqui. Aí ele pede a razão entre o lado maior e o lado menor. Então, se eu considerar que o meu maior é y, então eu tenho a razão entre o lado maior e o lado menor. É isso que eu estou procurando. Então, vamos lá. A área do retângulo é base vezes altura, portanto, é x vezes y. Isso aqui é a diagonal ao quadrado, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, dividido por 4. Então, manipulando aqui matematicamente essa expressão, a gente chega a x2 mais y2 igual a 4xy. E aqui a gente chega em x2 mais y2 menos 4xy igual a 0. E aí, gente, eu vou usar uma estratégia simples. O que eu preciso é y sobre x. Então, eu vou dividir toda essa expressão por x ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x ao quadrado menos 4xy dividido por x ao quadrado. Isso igual a 0, porque 0 dividido por x ao quadrado é 0. E, obviamente, eu posso fazer isso porque x é um valor maior do que 0. Né? Bom, quando eu faço isso, veja, eu fico aqui com 1, fico aqui com y sobre x elevado ao quadrado. E fico aqui com 4 vezes, eu simplifico um x aqui com 1 daqui, fica 4 vezes y sobre x, igual a 0. E y sobre x é exatamente o que eu quero. E eu vou chamar esse y sobre x de k. Portanto, eu vou ficar com uma expressão assim, ó, vou substituir esse k aqui, aqui e aqui. Então, vou ficar assim, ó, k ao quadrado menos 4k mais 1 igual a 0. Que é uma equação do segundo grau em k. Então, veja, o nosso delta aqui, ele é 16 menos 4. Portanto, o nosso delta é 12. E 12, a verdade, é 4 vezes 3. E daqui a gente escreve que o K, ele é menos B, então 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que vai dar 2 raiz de 3, dividido por 2A, que é 2. Fazendo a fatoração, a gente chega que K é 2, que multiplica 2, mais ou menos a raiz de 3, sobre 2. E simplificando, a gente chega na expressão
para dois valores de K. K é 2 mais a raiz de 3, ou K é 2 menos a raiz de 3. E aqui eu quero saber de vocês qual é a resposta. Porque nós temos dois valores de K, os dois valores são positivos. E como que eu preciso escolher a resposta correta, já que as duas estão aqui, olha. Ó. Hein? Pode falar, Ricardo. Pronto, o microfone está liberado. Ricardo. Então, posso finalizar? Acredito que sim, professor. Então, é o seguinte, gente, olha, por que que essa não é a resposta? Então, a resposta correta é a letra E. E por que essa é a resposta correta? Prestem atenção. Quando ele, no início... Pode falar, Ricardo. Eu tinha esquecido de ligar o microfone. Eu estava falando nada. Então, fala aí. A área máxima, professor. Geralmente a gente sempre considera ele, né? Quando a gente vai. Eu até pensei aí no X do vértice, mas aí quando eu vi a expressão Y, eu pensei logo, ele vai colocar um K aqui. Aí é o X do vértice, aí derivada primeira daria 2K menos 4K igual a 2, se fosse o K máximo do vértice, né? A média aritmética aí das raízes. Mas como tem positivo e negativo, geralmente a gente trabalha com positivo, que o outro não Mas convém. essa questão, ela não é bem simples assim, né? E a derivada, ela não cabe aqui. Veja só, o Ricardo, a ideia aqui está relacionada a isso aqui, ó, ao conceito de fração. Quando ele fala que o lado é o lado maior sobre o lado menor, concorda comigo que esse cara é maior do que 1? Uhum. Então, a expressão só pode ter um K desse porque o valor 2 menos raiz de 3 é menor que 1. Bem interessante isso, né? Fração é isso aí. Aparente, como é? Aparente não. É isso mesmo, aparente. Esse negócio aí. Essa daqui é uma fração imprópria, que é maior que 1, né? Mas é interessante o exercício, é bom. Questão número... Agora essa eu acho que tem ainda na lista de vocês. Vamos lá. Essa questão fala assim, a figura abaixo é formada por 4 círculos de lado 2 centímetros, de lado... 4 círculos com 2 centímetros de raio. E fala que BD é perpendicular a AC. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ele está falando que daqui até aqui é perpendicular com essa daqui até aqui. Bom, isso ajuda muito no problema. Por quê? Porque se a gente unir esses vértices aqui, a gente unindo os vértices, o que a gente tem aqui é um quadrado. Veja que interessante agora. Muito bem, olha só. Nós temos aqui... Por que que eu sei que é um quadrado? Porque ele falou que as diagonais são perpendiculares. Ok?
É claro que tem o losango, mas a questão aqui, quando você une esses vértices, e essas circunferências são todas circunferências que têm o mesmo raio, né? Então, essas retas vão ficar paralelas e nós vamos ter aqui ângulos de 90 graus. E lembrando que o raio é 2, então preste só atenção, olha. Se o raio é 2, os raios do círculo são 2, daqui, ó, até aqui, deixa eu riscar isso aqui. Isso aqui perpendicular. E se pegar esse outro pedacinho aqui também, ó, daqui até aqui. Oh, droga. Veja, é como se eu estivesse passando para essa figura maior B, M, onde M é o centro ali. E aqui, vamos colocar o centro das 4 figuras. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Veja que esse pedacinho aqui, ó, é R. E aqui também é R. Então, isso é R e isso aqui é R. E eu sei qual que é o valor desse raio. Certo? Bom, se esse raio aqui é 2, aqui também é 2. E a área achurada, que é o que eu quero saber aqui, na verdade, é essa meia circunferência, mais essa meia circunferência, que vai dar uma circunferência inteira, correto? É a área desse círculo todo, que é π vezes r ao quadrado. Bom, agora sobrou o seguinte, aqui nós temos 4 pedacinhos desse aqui, ó, desse aqui, ok? 4. Eu vou calcular um aqui e vou multiplicar por 4, ok? Lembrando que, olhe bem, eu vou achar a área desse segmento circular, porque a área desse segmento circular vai ser também igual a esse pedacinho aqui. E aí a gente tira do triângulo isso e resolve a parada. Bom, então a área do segmento circular é a área de um setor de 90 graus, menos a área de um triângulo que é igual ao triângulo MOB. Bom, a área do setor é 1/4 de um setor de 90, é 1/4 de πr ao quadrado. A área do triângulo aqui é 2 vezes 2 dividido por 2. Portanto, a gente tem aqui 1/4 de π vezes 4 ao... vezes 2 ao quadrado, menos 2. Isso aqui vai dar π menos 2. Muito bem, moçada. Isso que eu fiz foi a área desse segmento aqui, correto? A área do setor menos a área do triângulo. Beleza? Então, essa área achurada aqui, ó,
é a área do triângulo, certo? Menos esse segmento. Concordam comigo? Então, a área achurada é a área do triângulo, que é 2, menos a área do segmento, que é π menos 2. Portanto, eu tenho aqui que essa área é 4 menos π. Muito bem, só que eu tenho 4 áreas dessa, olha, eu tenho essa daqui e essa. Então, a área total vai ser 4 vezes 4, que multiplica 4 menos π. Isso vai dar 16 menos 4π. E daí eu tenho que isso aqui é 4π. E a área total achurada vai ser 4π mais 16 menos 4π. Certo? Simplifica, anula aqui, né? E você tem uma área de 16. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse aqui também para vocês, olha. Aqui nós temos o seguinte, olha. Ele deu, isso é do banco de dados da OBMEP 2019, nível 3. Veja que ele deu que a área total é 192. Portanto, esse triângulo aqui e esse triângulo todo aqui tem áreas iguais, porque ele falou que isso aqui é uma mediana. Quer dizer que 192 por 2 é 96, não é isso? É 96. E esse todo do lado de cá tem 96. Agora, preste atenção aqui. Ele fala que a razão de CE para DL é de 5 para 3. Então, se isso aqui for 3, isso aqui é 5. Se a razão aqui é de 3 para 5, e eu sei que a área total é 96, então, a área desse cara aqui, ó, é 5 para 8. Então, é 5 oitavos de 96. Portanto, ela é 60. Se você sabe, então, que essa aqui, ó, é 60, essa daqui de baixo que sobrou é 36. E aí ele deu que a razão de BF para EF é de 1 para 3. Então, isso aqui é 1 e isso aqui é 3. Correto? Ele quer a área do triângulo BDF. Ó, BDF. Essa área aqui, ó. E essa área, na verdade, ela é 1/4 de 36. Portanto, é 9. E eu vou deixar esse aqui de desafio para vocês pensarem, e eu começo a nossa próxima aula nele, ok? Um abraço e tenham uma boa noite. E obrigado pela aula.